Versículo Romanos 12, a partir do 9. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. Guardando o coração em tempos de injúrias e calúnias. Esse é o nosso texto base nessa noite. Os irmãos encontraram? Amém? Ouçam. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não ameis, não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Guardando o coração em tempos de injúrias e calúnias. Você já foi injustiçado alguma vez na vida? Você já foi difamado, caluniado, ou já pagou por algo que não mereceu? Por algum crime que não cometeu? Alguém já tentou prejudicar assim a tua reputação? Já disseram horrores sobre quem você é? Esses são os homens no seu estado de queda, corrupção e depravação. Homens devoradores de homens, sem compaixão, sem piedade, sem afeição moral. Eles são implacáveis, detratores, caluniadores. Abacuque capítulo 1, versículo 14. Os homens são, lamenta o profeta, como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. Sofrer uma calúnia, uma injúria, sem merecer dói. Em momentos como esse, em que somos atacados e injustiçados, é difícil guardar o coração dos sentimentos de vingança e com mansidão e tranquilidade entregar a causa àquele que julga com justiça. Nós somos ávidos em querer nos vingar. Com certeza, nosso coração se inclina para a vingança, mas isso não deve ser assim. Somos cristãos, devemos agir diferente. Nosso comportamento é outro. Cristo mudou as nossas ações. Você encontra conselhos preciosíssimos no Evangelho para guardar o seu coração de sentimentos pecaminosos contra seus inimigos em tempos de calúnia e difamação. O Evangelho, John Flavel disse, tem o poder de adoçar o espírito mais amargo. Então, como um cristão pode guardar o seu coração de sentimentos vingativos sobre as maiores injúrias e ofensas dos homens? O Evangelho de fato dá a mim e a você a liberdade de vindicar nossa inocência
e afirmar nossos direitos, mas não para dar vazão às nossas paixões pecaminosas e invadir o direito que pertence somente a Deus. Só Deus pode, de fato, executar vingança e justiça. Cuidado, irmãos, para a gente não confundir justiça com vingança pessoal. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, meus amados irmãos, quando você percebe que o seu coração está começando a se inflamar com sentimentos vingativos contra o seu próximo, procure aplicar os seguintes conselhos, tá? Então, alguns conselhos para nós que somos tentados todos os dias contra nos vingarmos de algum mal que nos fizeram. Primeiro conselho, lá vai ele. Conscientize o seu coração sobre as severas proibições de vingança que existem na lei de Deus. Lembre-se que a vingança é um fruto proibido. Não importa o quanto seja agradável para os nossos apetites vorazes, viciados. A nossa natureza diz: a vingança é doce, mas Deus diz: os seus efeitos serão amargos. Provérbios 20, 22. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor, e Ele te livrará. Provérbios 24, 29. Não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Romanos 12, 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. A Bíblia, meus irmãos, proíbe veementemente a vingança pessoal contra o nosso próximo. Uma das maneiras de demonstrar que a nossa fé é de fato genuína, verdadeira, sobrenatural e pura é que ela proíbe a vingança. Algo tão natural na natureza humana. É natural dos homens quererem se vingar. É natural dos homens quererem pagar com a mesma moeda. É natural dos homens quererem dar o troco. Só que quem é crente age diferente. Entrega a Cristo. Aquele que de fato julga a minha e a sua causa. A verdade, irmãos, é que quando nós nos levantamos para executar justiça ou vingança pessoal com as nossas mãos, Deus se aquieta. Quando nós descansamos e confiamos no Senhor, Ele de fato vindica a sua justiça a favor daqueles que nele esperam. Se a lei de Deus diz proíbe, nós devemos nos submeter à sua vontade. Por que faríamos diferente? Se a palavra de Deus diz não faça, a palavra de Deus proíbe, porque nós quebraríamos o mandamento do Senhor. Então, em primeiro lugar, conscientize o seu coração sobre as severas proibições de vingança que existem na lei de Deus. Quem diz é a palavra, isso não é doutrina de pastor, da igreja, é a palavra de Deus que diz para você não se vingar contra o mal que te fizeram. Segundo conselho, coloque diante dos seus olhos os exemplos mais destacados de mansidão e perdão, para que sua alma possa amar e admirar essas pessoas. Não importa o que aconteça, eu preciso seguir o exemplo dos homens mais sábios e piedosos. Engraçado que a gente só olha para os nossos exemplos, não é? A gente não consegue olhar para aqueles que de fato agem como cristãos. A gente quando quer justificar a nossa falha, o que é que a gente faz? Mas fulano não faz, mas aquele outro irmão não faz, o presbítero não faz. A gente quando quer justificar o nosso pecado, o nosso erro, a gente olha para aqueles que deslizam, que cometem erros, que vacilam. Deveríamos nós, irmãos, olharmos para os bons exemplos, para aqueles que se mantêm resolutos, decididos a obedecer ao Senhor, a sua palavra. Nunca ninguém sofreu mais e maiores abusos, agravos
dos homens do que Cristo, do que o nosso Senhor? Ninguém. Se sofremos injúrias, calúnias, irmãos, a gente pode até ser inocente em determinado momento, mas em uma outra hora da vida, nós já fizemos o mal a alguém. Não há ninguém inocente, não há ninguém que seja vítima. Em algum momento ou outro, nós fomos os algozes de alguém. O único que de fato encarnou a humildade, a perfeição, a santidade, a inocência, e que pagou por algo que não mereceu foi Jesus. Sofreu os agravos, as vicissitudes dos homens, os maiores abusos ele suportou. E nunca, ninguém suportou da forma mais pacífica e perdoadora como Cristo Jesus. Isaías o descreve como servo sofredor. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como ovelha levada ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Permaneceu calado. Cristo de fato poderia vindicar a sua inocência, mas ele não fez. Ele suportou. Eu sou apaixonado pelo que Pedro diz na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, deixa-me ler os irmãos, 1 Pedro capítulo 2, verso 21 ao 23, 1 Pedro 2, 21 ao 23, portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Irmãos, é para nos emudecer um texto como esse. Se o próprio Cristo, aquele que era Deus entre nós, não ultrajou quando foi ultrajado, não exerceu juízo na hora que foi condenado, perseguido, injustiçado, por que nós faríamos o contrário? Quem de fato era inocente nessa história toda, nessa tessitura toda, irmãos, foi Cristo Jesus. Jesus, o maior entre os humanos, apanhou, sofreu, foi injustiçado e condenado. Mas sob estas circunstâncias, amou, perdoou, abraçou e acolheu. Jesus, o exemplo a ser seguido. Ele disse: eu fiz, vos dei o exemplo, vão e façam o mesmo. Ter um espírito manso e perdoador é ser como Cristo, é ser como Deus. Paulo também foi um exemplo de abnegação. 1 Coríntios 4, 12 e 13. Deixa-me mais uma vez ler com os irmãos. 1 Coríntios 4, 12 e 13. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Jesus andou na companhia de falsos amigos e irmãos. Paulo andou na companhia de falsos amigos e irmãos, mas suportou tudo por amor à causa do Evangelho. Exemplos de homens fiéis a Deus, que não entregaram, que não decidiram agir por suas próprias mãos, mas confiaram naquele que julga retamente todas as coisas. Romanos 12, 20 e 21 do texto que lemos nos diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Então, meu irmão, minha irmã,
Esforce-se, seja dedicado para cultivar esta excelência de espírito, que é a excelência própria de verdadeiros cristãos. Alguém disse certa vez, força, que precisamos de força para perdoar e coragem para pedir perdão. Terceiro conselho, verifique o caráter da pessoa que o acusou injustamente. Verifique o caráter da pessoa que o acusou injustamente. Quem foi que fez o agravo, que cometeu o agravo contra você? Quem foi? Quem foi que te caluniou? Quem foi que te levantou um forte testemunho a teu respeito? Quem foi? Foi um bom homem ou foi um ímpio? Aquele que lhe fez a injustiça, o agravo. Se for um bom homem, a luz e sensibilidade em sua consciência. E isso vai trazê-lo no final ao senso do mal que fez a você. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Cristo perdoou, lembre-se que Cristo o perdoou a você e a mim de maiores injúrias que aquelas que ele fez contra você. Por que você não perdoaria? Alguém te maltratou? Alguém te caluniou? Não esqueça. Muito mais maltratastes a Cristo com os teus pecados. Alguém nos tem feito mal? Nos tem ofendido? Muito mais, irmãos, temos nós ofendido a Cristo com os nossos erros, com a nossa teimosia, com a nossa rebeldia, com os nossos pecados, muito mais. E Cristo suportou, e Cristo olha para nós, e Cristo é paciente, e Cristo é benevolente, e Ele nos perdoa. Ele é aquele que nos perdoa, irmãos, e está sempre pronto a dar uma próxima oportunidade. Cristo é aquele que não lança em rosto. Irmãos, eu só sou crente por conta disso, né? Porque Ele é aquele, como diz Isaías, eu sou, por amor a mim, aquele que perdoou todas as tuas transgressões, e dos teus pecados eu já nem me lembro mais. Os homens até perdoam, né? Mas na primeira oportunidade, lança em rosto, passa na cara. Cristo não. Perdoa, está sempre pronto a dar uma próxima oportunidade. Alguém te maltratou? Muito mais maltratastes a Cristo com os teus pecados, com os teus erros, com os teus agravos. Porém, se foi um ímpio que fez o mal a você, assim sendo, realmente você tem mais necessidade de exercer piedade do que vingança contra ele. Se foi um ímpio, muito mais você tem que perdoar agora do que se fosse um homem bom. Duas razões para tanto. A primeira delas, ele está ao seu lado, portanto, é um pecador realmente sem conversão. Você se sentiria chateado se um louco, um lunático, falasse mal de você, xingasse você, falasse impropérios sobre a sua pessoa? Você se chatearia? Você olharia e trataria com indiferença. Afinal de contas, ele é um louco, ele é um lunático, não posso levar em consideração. Assim são os ímpios. Eles estão perdidos, desprovidos da graça de Deus, do amor de Deus, da generosidade de Deus em seus corações. Então por que levaríamos em conta as suas injúrias e calúnias? A segunda razão, porque você deve analisar quem cometeu o agravo. Se foi um louco, está vindo o dia em que, se não se arrependerem, estarão numa situação mais terrível do que você poderia desejar para ele. A vingança de Deus não dorme, e em breve virá sobre eles. Se não se arrependerem, essa vai ser a porção do seu cálice. Receberão a santa e justa ira de Deus. Cálice sem mistura. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Quando os homens disserem a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como aquela que está para dar à luz, e de forma alguma escaparão. Se eles se arrependerem, eles estarão prontos para pedir a você perdão
pelo que fizerem. Quarto conselho, acerca de como manter o coração guardado em tempos de calúnia e difamação, injúria. Mantenha o seu coração humilde, refletindo que através da vingança você pode satisfazer um desejo, mas pelo perdão você pode conquistá-lo. O que importa, irmãos? Os meus desejos? Ou levar aquela pessoa a reconhecer que pecou, que errou e aceitar o seu crime? O que importa? Se pela vingança você vence o seu inimigo, contudo, que vitória miserável, infeliz, desgraçada foi essa. Talvez você, nesse embate de vontade própria entre você e aquele que cometeu agravo, entre o seu próximo, entre o seu irmão, seja um crente ou seja um perdido, um ímpio, talvez nessa queda de braço você diga: eu me saí vencedor, até que enfim eu prevaleci. Mas que vitória é essa? Que conquista é essa? Que conquista desgraçada é essa? E quando eu venço outro homem, eu sou vencido pelo meu egoísmo, pela minha corrupção, pelas minhas vontades escusas e particulares. Que grande conquista! Para não dizer o contrário, sendo irônico. Pelo perdão, você alcança realmente gloriosa conquista. Não fomos chamados para pagar com a mesma moeda. Não fomos chamados para darmos o troco. Fomos chamados para perdoar, para estender as mãos, para dar uma próxima oportunidade. Veja que vitória honrosa e limpa Davi alcançou sobre Saul, quando Davi poupou a vida dele. 1 Samuel, capítulo 24. Samuel, capítulo 24, versículos 16 e 17. Davi poupa a vida de Saul. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, eu te paguei com mal. Davi realmente, de fato, foi vitorioso. Ele não exerceu vingança ali na hora que ele poderia ter acabado, dado fim à vida de Saul. Ele não fez. Ele poupou a vida do rei. E Saul reconheceu que ele era um homem bom, que ele havia agido honestamente, com fidelidade, com obediência. Somente alguém com uma natureza realmente perversa não é tocado para mansidão e pelo perdão. Ainda que haja um coração de pedra, esse fogo do perdão, do evangelho, é capaz de quebrar, de derreter o coração mais empedernido. Já viu aqueles momentos em que a gente está cheio de fúria, de gana, né? Disposição para dizer uns bons bocados a alguém, e a pessoa com mansidão se aproxima e trata com educação, aquele orgulho, aquela arrogância, ela cai por terra. É assim que deve ser a vida do cristão, irmãos. Devemos ser presunçosos, arrogantes, desaforados. Devemos ser humildes, compassivos e perdoadores. Pelo perdão, se eu venço esse embate de vontades próprias e me saio vencedor, eu fui, no final das contas, derrotado, irmãos, pelo meu orgulho, pela minha vontade própria. Porém, se eu libero o perdão, eu venço o meu desejo, venço a tentação do diabo e conquisto o coração do meu inimigo. Então eu ganho muito mais perdoando, abraçando, do que agindo de forma despótica, tirânica. Quinto conselho para nós, em tempos de injustiça, de injúria e calúnia: com seriedade,
Faça esta pergunta ao seu próprio coração, você que veio aqui nessa noite. Eu tenho conseguido algo bom pelas ofensas e injúrias recebidas ou não tenho conseguido algo bom? Quando afligido por amor a Cristo, sem merecer, eu me torno bem-aventurado e Deus é glorificado. Quando eu sou injuriado, sem merecer, irmãos, por amor a Cristo, simplesmente por fazer o bem, não como um detrator, não como aquele que provocou a intriga, a confusão, a peleja, mas por amor a Cristo eu sou injuriado, eu sou castigado. Então a Bíblia me chama de bem-aventurado. Talvez para o mundo isso seja uma desgraça, não é? Uma grande vítima da sociedade. A Bíblia chama, quando você é injuriado por fazer o bem, chama você de bem-aventurado sois vós. E Deus é glorificado nisso tudo. As pedradas não matam crente, irmãos. As pedradas não matam crente. As provas não matam Cristo, não matam crente, tá? As provas, as lutas, elas servem, irmãos, para nos aprovarem. As pedradas, elas ao contrário, servem de pavimento na caminhada aos céus, para chegar aos céus. Se as injúrias e injustiças perpetradas contra mim não me fazem crescer, eu preciso rever a minha vida espiritual. É impossível, irmãos, aquele que sofre por fazer o bem, é impossível aquele que sofre por amor a Cristo, sem merecer, quando é caluniado, não crescer espiritualmente. São nesses momentos de luta, de perseguição, que nós conseguimos enxergar mais nitidamente a presença do Senhor Deus ao nosso lado. É impossível um cristão que sofre injustiça não crescer nesses momentos, é impossível. Crescemos, irmãos, absurdamente quando estamos na dependência do Espírito Santo. É nessas horas que enxergamos mais nitidamente o poder de Deus, a graça de Deus se manifestando em nossas vidas. Dói como homens, mulheres, porém crescemos como filhos de Deus, de forma maravilhosa, assustadora. Se nós não estamos conseguindo enxergar isso, irmãos, é preciso revermos a nossa vida espiritual. De que maneira temos andado? Porque às vezes a gente diz, né? Satanás se levantou contra mim. Mas se levantou porque eu cometi agravos, cometi erros, né? Cometi crimes, deslizes. Não foi por causa do Evangelho, não foi. Deus, Ele é especialista, meu irmão, em transformar o mal em bem, maldição em bênção. Deus é especialista. As tribulações me amoldam, forjam o meu caráter, elas me fazem, elas me educam, tornam-me parecido com Cristo. É isso que as tribulações fazem, que as calúnias, que as perseguições forjam o nosso caráter, nos amolda, nos torna mais parecidos com Cristo Jesus. Gênesis 50, 20. Vós, disse, palavras de José, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus é especialista em transformar o mal em bem, maldição em bênção. Sexto conselho. Um meio extremamente útil para guardar o coração da vingança é erguer os olhos e ver a primeira causa pela qual todas as nossas tribulações são ordenadas. Irmãos, é tão difícil enxergar isso. De onde advém essa tribulação? Será que vem de Satanás? Das pessoas? Ou será que é o próprio Deus provocando tudo isso para nos fazer crescer e melhorar? Para nos tornar vitoriosos? Poucas pessoas foram tão testadas em relação à sua paciência do que Davi quando foi atacado por Simei. O novo exemplo de Davi, 2 Samuel, capítulo 16, citando Davi mais uma vez. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 10 e 11.
aliás. Deixa-me ler a partir do versículo 5, tá? 2 Samuel, a partir 16, a partir do 5. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita, deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi, irmãos, poderia vindicar justiça, mas ele não fez. Sabia que talvez o Senhor poderia ter criado aquela situação. Talvez, irmãos, os conflitos, as batalhas, os desafios que enfrentamos, não seja oriundo de Satanás, nem dos homens, seja o próprio Deus orquestrando para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual. Em outras palavras, pode ser que Deus o esteja usando como um cajado para me golpear, porque eu, pelo meu pecado, fiz com que seus inimigos blasfemassem dele, disse Davi. Irmãos, ficaríamos com raiva do cajado? Como isso seria horrível, irracional, delinquente da nossa parte. Se Deus usa determinadas circunstâncias, Ele tem suas razões. Embora nós não entendamos, mas como Ele disse certa vez a Pedro: o que eu faço hoje não entendes, entenderás depois. Deus tem suas formas de trabalhar e forjar o nosso caráter, de nos fazer crescer. Através das injúrias, as calúnias, seja um instrumento de Deus para nos amoldar, para nos tornar mais parecidos com Ele. Sétimo e penúltimo conselho, tá? Considere como você peca diariamente contra Deus, e você não vai ficar facilmente inflamado com vingança contra outros que lhe fizerem mal. Olhe para a sua vida. Quantos erros você já não cometeu hoje? Quantos pensamentos errados? Quantas atitudes? Quantas palavras que não deveriam ser ditas e você disse? Olhe para você. Diariamente nós estamos quebrando a lei de Deus, entristecendo e ofendendo a Deus, e ainda assim Ele suporta, perdoa e não toma vingança contra nós. Já pensou se Deus decidisse agir como um detetive, procurando, flagrando toda vez que a gente cometesse um agravo contra a sua santidade? Irmãos, nós aqui não estaríamos, mas Ele é perdoador, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é misericordioso. Então, como podemos nós sermos rápidos, ligeiros, em querermos vingança sobre os outros? Irmão, sabe que a gente é tardio em perdoar porque a gente não tem noção da dívida que a gente tem com Deus, do tamanho do nosso crime. Como ele disse a Simão, naquele jantar: quem muito foi perdoado, muito ama. Se soubéssemos, irmãos, o tamanho da dívida que temos para com Deus, amaríamos mais as pessoas, perdoaríamos mais o nosso próximo. Legalismo, moralismo, farisaísmo é não enxergar a dívida que temos com Deus e que fomos perdoados. É típico do fariseu, do hipócrita, do cristianismo aparente. Ninguém deveria ser mais cheio do profundo sentimento de compaixão
tolerância e misericórdia para com aqueles que o ofendem, do que aqueles que eles mesmos têm experimentado a misericórdia. Oh, irmãos, quem foi agraciado age com graça. Graça deve gerar em nossos corações, no mínimo, gratidão. Se não temos gratidão nenhuma, é porque não temos graça. Aqueles que encontram misericórdia vão demonstrar misericórdia. Somos consolados para consolar, abençoados para abençoar, perdoados para perdoar. Se a bondade não funciona em você, então é bom a gente apelar para o temor a Deus. Quem sabe o temor não funcione? Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem foi perdoado, perdoa. Quem muito é amado, ama. O último lugar, finalmente, que a consideração de que o dia do Senhor se aproxima impeça nossos corações de querer antecipá-lo através de atos de vingança. Por que nós somos tão rápidos em pedirmos o julgamento de Deus? Isso é típico do mundo, irmãos. O mundo é assim, né? Ele consegue enxergar, ele olha para os pecados dos outros, né, com um binóculo, né, bem grandão. Mas para os dele, ele põe uma lupa. Está cego, ele não consegue enxergar a sua dívida, o seu crime, os seus agravos. Ele não consegue enxergar. Típico do mundano, do ímpio. Quer fazer justiça do jeito dele. Irmãos, que justiça há no homem? Nossa justiça não passa de trapos de imundície. Até as nossas boas ações, sabe aquele melhor dia, que a gente acha que fez tudo o que deveria ter feito de bom? Esse dia, o máximo que ele consegue nos levar é o fogo do inferno. As nossas ações estão manchadas pelo pecado. É por isso, irmãos, que Deus julgará até as nossas boas ações. Será que a motivação é correta? É verídica? É sincera? Fazemos para a glória de Deus? Ou para a nossa glória? Para o nosso ego? Isso é típico do mundo. Queremos vindicar, queremos rápido julgamento de Deus contra os agravos dos homens. O Senhor não está próximo para fazer justiça àqueles que nele esperam, aos seus perseguidos? É claro que está, irmãos. O cristão deve estar livre do desejo de tomar vingança pessoal. A verdadeira vingança, quem faz é Deus. Isso é atributo do eterno, que são da mentes e corações. Não há justiça nenhuma em nós. Justiça em Deus não é uma vingançazinha pessoal, cheia de particularidades como a nossa, mas é sua santa ira sendo derramada sobre os rebeldes. Romanos 12:9. Eu termino, tá? Concluo nessa noite, irmãos. Apenas com uma citação. No livro de John Bunyan, século 17, ele escreveu esse livro, é uma autobiografia. O livro é Graça Abundante ao Principal dos Pecadores. Estava preso, enclausurado por pregar o Evangelho. E lá ele escreveu uma autobiografia sua. E ele disse o seguinte: se eu fosse infrutífero, não me importava com elogios. E se fosse frutífero, não me importava com quem me censurasse. Amém? Nosso prazer é viver, é agradar aquele que nos chamou, aquele que nos alistou. Não podemos nos embaraçar com os negócios desta vida. Deus nos abençoe. Pastor Moisés, para as considerações finais, o encerramento nessa noite.